Olá pessoal, vamos fazer correção aqui no nosso TD sobre assuntos de segundo e terceiro ano, tá certo? A primeira questão dizia assim: quando fornecemos calor a um corpo e sua temperatura se eleva, há um aumento de energia e agitação de seus átomos. Esse aumento de agitação faz com que a força de ligação entre os átomos seja alterada, podendo acarretar mudanças na organização e na separação desses átomos. Falamos que a absorção de calor por um corpo pode provocar mudança de fase. A retirada de calor provoca efeitos inversos dos observados, quando é cedido calor à substância. Considere os modelos de estrutura interna de uma substância, apresentados nas figuras A, B e C. Então, veja bem. No item A, figura B, figura C. Com base no texto acima, podemos afirmar que os modelos A, B e C apresentam respectivamente. Aqui ele está perguntando, pessoal, com relação ao estado físico desse corpo, né? E nós temos aqui três estados, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Então vamos analisar quem é quem, né? Veja que nesse primeiro aqui, ó, figura A, as moléculas elas estão um pouco mais afastadas umas das outras. No B já estão muito afastadas e no C estão bem juntas, né? Então, quando elas estão bem juntas assim, significa dizer que o movimento entre elas é mínimo. Dessa forma, aqui a gente pode afirmar que é um estado sólido. Nessa imagem B, elas estão muito afastadas, então elas estão se movendo muito rápido. Então aqui a gente pode afirmar que é o estado gasoso, né, um estado de gás. Já no item A você tem ela se movendo, né, mas de maneira não muito rápida e não muito lenta. Ela está a uma velocidade mediana. Então nesse caso aqui nós temos o estado líquido. Então a sequência que ele pede é líquido, gás e sólido. Gabarito, letra E. Então eu tenho que analisar com relação ao movimento dessas moléculas, tá bom? Sólido, gasoso e aqui líquido. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 2. Diz assim: o gráfico representa a transformação de uma certa quantidade de gás ideal do estado A para o estado B. Aí o valor de VA ele quer saber quanto é o valor aqui, ó, do volume, que está medido em litros. A temperatura está em Kelvin. Então VA está ligado para a temperatura de 360, assim como o volume de 60 litros está ligado para a temperatura de 540 Kelvin. Certo, pessoal? Então, como se trata, né, de uma questão que envolve a relação entre volume e temperatura e o gráfico de uma reta, então quer dizer que a pressão é constante. Então a transformação isobárica. A transformação isobárica nós sempre vamos ter assim, ó, VA sobre TA igual a VB sobre TB, tá certo? Então o VA é o que nós queremos saber, o TA já está em Kelvin, né, 360, igual o VB é 60 e o TB é o 540, o valor que eles estão ligados, né? Eu vou cortar aqui o 0 com o 0. Nós vamos obter que VA vezes 54 dá 54 VA igual a 36 vezes 60, né, 2160. Então VA vai ser igual a 2160 dividido por 54. Então VA vai ser igual a 40 litros, certo? Gabarito aqui tem C, 40 litros, tá bom? Terceira questão diz assim, ó: uma certa massa de gás perfeito é colocada em um recipiente, ocupando um volume de 4 litros, sob pressão de 3 atmosferas e temperatura de 27 graus Celsius. Sofre então uma transformação isocórica e sua pressão passa a 5 atmosferas. Nessas condições, a nova temperatura do gás em graus Celsius passa a ser.
Então eu fiz aqui embaixo, ó, no item 3, anotei os dados, que o volume é constante, né, porque a transformação é isocórica. A pressão no ponto 1, onde começa o estado, né, é 3 atm. A temperatura é 27 graus Celsius, porém eu tenho que transformar para Kelvin, né? Então você soma 27 mais 273, que vai dar 300 Kelvin. E a pressão no ponto 2, no segundo estado, é 5 atm. Então, como é uma transformação isocórica, fica assim, ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, ou seja, pressão 1 sobre temperatura 1 igual a pressão 2 sobre temperatura 2. A pressão 1 é 3, temperatura 1 em Kelvin, 300. Pressão 2 é 5, temperatura 2 é o que nós queremos saber. Então, simplificando aqui, vai ficar 3 sobre 100 igual a 5 sobre T2. Multiplica em forma de x, você vai ter T2 vezes 1 dá T2. 5 vezes 100 vai dar 500. Então, dá a resposta da 500 em Kelvin. Mas se a gente analisar a questão, ele quer saber em graus Celsius. Aí você tem que transformar de novo. Como é que você faz isso? Se você tem a temperatura em Kelvin e quer saber em Celsius, você diminui 273. Então fica 500 menos 273, que dá 227. Gabarito, letra B. Quarta questão. Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Em resposta, ele fornece 500 calorias de calor durante o mesmo intervalo de tempo. A variação da energia interna do sistema durante esse processo é dado 1 caloria igual a 4,2 joules. Gente, vamos lá. O trabalho, como ele foi realizado sobre o sistema, ele é negativo. Você bota um menos 1. O calor está dado em caloria, mas eu tenho que transformar para joule. Ou seja, eu vou multiplicar por 4,2. Então fica menos 500 vezes 4,2. Que vai dar menos 2.100. Aí pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que a variação da energia interna é o calor menos o trabalho realizado. Então delta U, que é a variação da energia interna, que é o que a questão quer saber, é o calor menos 2.100, menos da regra, abre parênteses, menos do trabalho, porque é um trabalho sobre o sistema. Fazendo a conversão de sinais, nós temos que delta U vai ser menos 2.100, menos com menos vai dar mais. Então mais 3.000 menos 2.100, você tem uma variação de energia interna de mais de 900 joules, que é o item C. Atente a essa questão, que ela pode ser cobrada na sua prova, tá? Lembrando que a prova vai ser retirada dessas questões, certo? Então, se o sistema, alguém realiza trabalho sobre ele, esse trabalho ele é negativo, igual a gente colocou aqui. E eu não posso usar em caloria, eu tenho que usar em joule, ó, multiplica por 4,2. E depois é só colocar na regrinha da primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é o calor trocado menos o trabalho realizado. Faz a convençãozinha de sinais e obtém 900. Tá certo? Quinta questão diz assim: um gás ideal sofre uma expansão adiabática. Então, o gás não troca energia na forma de calor. Isso é a definição de transformação adiabática, gente. Ó. Não há troca de calor, né, com a vizinhança. E a sua temperatura final é a mesma da inicial. Aqui é só você lembrar, quando você tem o gráfico, né, você vai ter mais ou menos isso aqui, ó, que esse aqui é chamado de isoterma, né, uma isoterma, quer dizer que a temperatura ao longo dessa curva, ó, é a mesma, tá bom? Isso é chamado de isoterma, temperatura constante, beleza? Então na transformação adiabática não há troca de calor e a temperatura final é a mesma da inicial. Se liguem, pode ser questão de prova. Vamos para a próxima. Ó, gabarito aqui é item C. Não troca e a mesma, porque ele pede para você assinar qual alternativa que completa as lacunas. Mais uma de energia interna. Ó. Fornecem 5 calorias de energia na forma de calor a um sistema termodinâmico, enquanto se realiza sobre ele um trabalho de 13 joules. Nessa transformação, a variação da energia interna do sistema é dado 1 caloria igual a 4,2 joules. Olha, esse calor é fornecido a um sistema termodinâmico, ou seja, o sistema recebeu calor. Só que esse calor que ele recebeu foi na forma de caloria, então eu tenho que multiplicar por 4,2
para ir para joule. Então 5 vezes 4,2 vai dar 21 joules. Esse é o calor recebido. Quando o calor é recebido, ele é positivo. E o trabalho? O trabalho foi realizado sobre o sistema de 13 joules. Então vou ter que botar um menos 13 aqui, ó. Certo? Tem que botar um menos aqui do sinal negativo. E pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que o calor, ou que a variação da energia interna ΔU é o calor trocado menos o trabalho realizado. Então a variação da energia interna vai ser o calor trocado, que foi 21 joules, que o sistema recebeu, menos da regra, parênteses, menos 13, porque foi um trabalho realizado sobre o sistema. Aí ΔU vai ser igual a 21 mais 13, que vai dar 34. Né? Aqui o sinal fica positivo, então fica 13 mais 21, que dá 34, item E. Beleza? Vamos para a próxima. Sétima questão. A figura mostra a variação do volume de um gás ideal. A pressão constante de 4 N por metro quadrado. Está dizendo que essa pressão ela é constante. Em função da temperatura. Sabe-se que durante a transformação do estado A para B, o gás recebeu uma quantidade de calor igual a 20 joules. Calor recebido pelo sistema, calor positivo. Aí assim, a variação da energia interna do gás entre os estados A e B foi de... Aí vamos lá, o calor foi recebido, então é mais 20 joules. A variação da energia interna é o que ele quer saber. E o trabalho, como é uma pressão constante, eu multiplico pressão vezes variação de volume. Então o trabalho é pressão, que é 4, vezes a variação de volume. Olhando aqui para o gráfico, nós vamos ter o volume aqui, ó, no eixo, né, que está na vertical. Olha, vamos ver quanto variou de A até B. De 1 até 2, variou quanto? Variou 2 menos 1, que é 1. Tá aqui, ó, 2 menos 1, que é a variação de volume. 2 menos 1 dá 1, vezes 4 dá 4 joules. E esse trabalho, ele é realizado pelo sistema, então é positivo. Colocando na primeira lei da termodinâmica, ΔU, Q menos trabalho. ΔU vai ser 20, que é o calor recebido, menos da regra, mais 4, que é o trabalho realizado. Então fica 20 menos 4, que dá 16 joules. Item D. Ok? Aí nós temos a oitava questão, que diz assim, né? Está todo riscado aqui, deixa eu passar. Oitava questão. Um ventilador dissipa uma potência de 3.000 watts quando ligado a uma rede elétrica que fornece uma tensão de 120 volts. A corrente estabelecida nesse aparelho tem valor igual a... Então, gente, ó, vai precisar de uma potência gerada para alimentar esse ventilador, né? Então vai precisar de 30 watts de potência. A DDP é 120 e a corrente é o que ele quer saber. Então I vai ser igual a 30 dividido por 120, e vai ser igual, né, a 0,25. Isso aqui em amperes. Só que nas alternativas está em miliamperes. Então I vai ser igual a 250 miliamperes. Ou seja, eu vou ter que pular com a vírgula 3 casas, né? Que é a mesma coisa de você, cada casa que você pular, você colocar 10 a menos 1. Ó, pula 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, que é o miliampere. Resposta item C. Questão 9. Observe as associações. Para a associação da figura, a resistência equivalente dos terminais A e B é igual a... Talvez aqui o A e aqui o B. Vamos aqui. Nós temos o primeiro resistor aqui, que é 4 ohms. Esse outro resistor que é 3. Esse outro é 6. 1, 4, 5, 7. Então vamos calcular a resistência equivalente. Ó, questão 9, vou fazer bem aqui. Então o resistor equivalente, vou fazer toda uma vez, tá? Nós temos 4 que está em série, então fica 4 mais... Temos 3 paralelo com 6, então é 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, né? Mais aí, ó, 1 mais... Qual o próximo? Aqui, ó, o 5 e o 7 estão em série, então eu vou somar, fica 4 em paralelo com 12. 4 vezes 12 dividido por
4 mais 12. Então o resistor equivalente total vai ser 4 mais 3 vezes 6, 18, dividido por 3 mais 6 dá 9, 18 sobre 9 dá 2, mais 1, mais 4 vezes 12, 48, dividido por 4 mais 12, 16. Aí fica 48 dividido por 16, que dá 3, né? Então o resistor equivalente vai ser igual a 4 mais 2, 6, mais 1, 7, mais 3, 10. 10 ohms. Então o resistor equivalente dessa associação é 10 ohms. Certo? Ó, 4 está em série, esses dois estão em paralelo, faz produto pela soma. Esse outro está em série, soma. Aqui esses estão em paralelo, só que esses dois aqui estão em série. Série você soma, dá 12. 4 paralelo com 12 é o produto pela soma, que a gente fez aqui. Tá certo? Então vamos para a última. Verifique a alternativa que apresenta o valor da intensidade da corrente indicada na figura. Vejam, pessoal, aqui está todo mundo associado em paralelo. Então, vamos lá. Como está todo mundo associado em paralelo, eu vou ter que calcular a resistência equivalente. Como é que eu sei que está em paralelo? A das divisões do fio, ó. Fio se divide, fio se divide, fio se divide. Todo mundo em paralelo. Então a resistência equivalente vai ser 1 sobre REC igual a 1 sobre o primeiro resistor, que é 15, mais 1 sobre 10, segundo, mais 1 sobre 6. Tirando o mínimo aí, vai dar, mínimo de 6, 10 e 15 vai dar 30. Então fica 1 sobre REC igual a 30, que é o mínimo, MMC, né? 30 dividido por 15 dá 2, vezes 1 dá 2. 30 dividido por 10 dá 3, vezes 1 dá 3. 30 dividido por 6 dá 5, vezes 1 dá 5. Aí inverte desse lado. Aí você inverte desse lado e inverte do outro. Então fica REC sobre 1 igual a 30 que estava embaixo, vai para cima. 30 sobre 10. Né? 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Então o resistor equivalente vai ser 30 sobre 10, que vai ser 3 ohm. Mas ele quer a corrente que circula aí no circuito. Se ele quer a corrente, eu vou ter que usar a primeira lei de Ohm. REC é igual a U dividido por I. O REC a gente encontrou que é 3. A DDP é 12, tá bem aqui, ó. 12 dividido por I. Multiplicando em forma de X, nós vamos ter que I vai ser igual a 12 sobre 3, que vai dar 4 amperes, que é o item C. Beleza? Vou ampliar aqui para ficar melhor de vocês verem. Pronto. Então, gente, esse era o TD dos assuntos de segundo e terceiro ano. Beleza? Esse é o TD de assuntos do segundo e terceiro ano. Eu já tinha passado o TD do assuntos do primeiro ano. E a nossa prova vai ser retirada. A prova vai ser retirada desses dois TDs. Só precisa estudar por eles. Tá bom? Então refaçam aí as pontinhas de vocês. E qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu!